Gravando. Oi? Pronto, para mim aqui também tá. Ok. Certo. Vocês querem começar agora ou espera alguns minutos? Ver se chega mais gente? Seu critério, cara. Seu critério. Então, a gente espera mais uns 5 minutinhos para o pessoal entrar. E aí a gente começa. Ô, Eric, tu consegue autorizar que pessoas sem o e-mail do fundo consigam entrar na chamada? Uhum. Aí é só ela entrar. E aí, na hora que ela entrar, vai aparecer a autorização aqui para a gente dar a autorização. Estranho, porque tem uma pessoa falando aqui no meu WhatsApp que não tá conseguindo. Mas eu acho que não está configurado para bloquear quem é de fora, não. Tá normal. Deixa eu olhar aqui.
Até onde eu sei, o padrão do SIM é bloquear quem está do lado de fora. Quem não É isso. quem não é do É. SIM só entra mediante autorização. E a É, gente não tem do poder de dono mudar da essa sala. configuração, não. Até onde eu sei, É que só quem geralmente, administra o G Suite é que consegue ajeitar isso. mas ainda assim, tipo, manda autorização pra gente aqui que tá aqui dentro na hora, né? Não, isso, manda autorização. Então eu acho que é porque eu não sou o host da sala, e aí, como a Aline não tá na sala, eu acho que foi ela que criou, então não dá pra aceitar. Eita. Aí, o Siddhartha tá dizendo aí que tentou e não conseguiu. Uhum. Eita, deixa eu ver. É porque eu entrei primeiro, mas não apareceu nada pra mim, não, de E autorização. nem pra Não. mim. A Aline falou que tá chegando. Uhum. Aí eu não sei se ela vai começar, mas eu começo então logo pra gente. E aí quando chegar Aham. ela continua, ela retoma. Então, gente, mais uma vez, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer em nome do PET, né, ao professor Fernando Castor, a José Bezerra, que também é do PET, e a Ladson Gomes, que estão aqui, disporam do seu tempo, né, para poder participar e conversar com a gente sobre esse assunto, que hoje a gente vai falar sobre quais são as tecnologias mais interessantes para a gente estudar. É mais uma conversa, uma discussão, né? Assim, e podem participar, a gente colocar aí as dúvidas de vocês nos comentários a qualquer momento. E é isso. Primeiro, antes de começar, eu queria falar um pouco do PET, né? Que o PET é um projeto que, basicamente, o objetivo do PET é melhorar a graduação, né? E tentar fazer esse contato entre a comunidade acadêmica e também a comunidade externa. E é isso, gente. Vamos começar. Primeiro, eu queria que os convidados se apresentassem. Então, se algum dos três quiser começar, alguém quer começar? Eu acho que o José devia começar, porque ele tem o E-Sharp mais bonito. É verdade. Aí, eu ia falar que era tu, Cachorro, tá vendo? A gente tá Poxa, conectado. tá estilo mesmo hoje, viu? Então, poxa, hoje tá. Eu queria ver os outros se apresentando para imitar, velho. Já tava preparado com o script na cabeça, mas tá bom. Então vai ser eu mesmo. Então, vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Tá ok? Tá top. Estranho, o Castor travou aqui para mim. Meu nome é José, né? Eu faço parte do PET também. E vamos lá, eu faço ciência da computação, estou no quarto período. Isso, estou no quarto período. Eu me perdi no tempo, né? Depois da quarentena. Estou no quarto período. O meu background com computação, ele é muito para construir coisas, sabe? Sempre me diverti muito com a computação. Então, um pouco do meu background, eu gosto muito de participar de competição, de estilo hackathon, assim, gosto bastante de estar trabalhando com as tecnologias novas, a fim de fazer alguma coisa que preste, alguma coisa legal, né? Que seja útil a alguém. Então, eu venho desse background mais hackatoneiro e também de um background de fazer muita coisa por conta própria, sabe? Diz, isso aqui vai ser legal fazer. E aí estuda aquela tecnologia e faz. Então, trazer um pouco dessa minha perspectiva para hoje. Castor? Eu sou Fernando Castor. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Sempre divertido conversar sobre
tecnologia, principalmente se tiver com programação. Eu sou professor do SIM, eu também sou ex-aluno do SIM, fiz graduação no Centro de Informática, e eu adoro ensinar programação. É isso. Ok. Então, meu nome é Ladson, e obrigado, pessoal, pelo convite. Eu sou estudante de Engenharia da Computação. Eu esqueci qual é o meu período também. Mas eu sou engenheiro de software na Pita, recentemente, e também sou gerente de oportunidades na Estufa, que é um laboratório aí no SIM também, para alguns que conhecem. E acho que é isso. Tipo, eu sempre gostei bastante de tecnologia, sempre quis entender o que estava acontecendo, e acho que até foi por isso que eu entrei em computação. E eu também fui para muitos hackathons, inclusive para as primeiras que tinha em Recife na época. Mas é isso. Certo. Pode ver que são 3 backgrounds assim diferentes e tal. Então vai ser bem interessante. Eu espero que seja bem interessante aí essa conversa. A Aline quer começar ou quer continuar ou posso? Tu tá mutada. Aline? Está mutado, Aline. Desmutou agora. Pronto. Só é importante a gente se apresentar, que eu cheguei aqui um pouquinho depois, mas, bem, tá, meu nome aí, eu sou a Aline, também sou do PET Informática. Eu sou do 5º período, eu acredito. Eu sou do 5º período, ok. E eu e Eric vamos estar mais, assim, dando um guia básico de como vai seguir a conversa, mas eu relembro aqui de quem se sentir à vontade de falar, completar alguma coisa, fique de boas, assim, pode desmutar o microfone, fazer melhor do que eu, por exemplo, esqueci agora. E toda fala é válida, isso realmente é uma conversa, e fiquem bem à vontade, assim, para ficar com a gente. Uhum. Eu também não me apresentei, de verdade. Eu sou Eric Almeida, eu estou no 4º período agora, né? E além de participar do PET, eu também sou desenvolvedor de software no projeto Altecla, que é da Estufa, que também lá de São participa. E também sou aluno do Apple Developer Academy. Vamos começar, gente? Vamos lá. Primeira pergunta. Para vocês, o que torna uma tecnologia interessante para ser estudada? O que vocês veem assim como critério para ser interessante, né? Porque é uma coisa bastante pessoal, né? Quem quer começar falando? Eu acho que dessa vez o Castor quer começar, ele tá com um cara que quer falar. Eu posso começar. Assim, eu acho que o critério... Eu vou ser muito evasivo em todas as perguntas, vocês vão ver isso. Então, tô logo avisando de agora. Então, o critério para mim é a pessoa quer aprender. Acabou. Mas essa resposta é uma droga. Não diz muita coisa. Por que a pessoa quer aprender? Ela pode ter vários motivos para querer aprender. E aí é que tá o nó da questão. Ela pode querer aprender por questões pessoais. Ela gosta. Quando eu comecei a programar, eu tive que aprender a programar em Basic. Porque Basic era a linguagem que tinha no meu computador. E eu queria fazer um programa para poder executar meus jogos apertando só 1 ou 2 teclas. Eu queria o Steam antes do Steam. E bom, Basic era o que tinha, então foi o que eu usei, porque eu queria. Ou você também pode estudar programação por questões profissionais. E aí tem nuance nesse negócio. Você pode estudar por questões profissionais, porque seu trabalho exige. Você pode estudar programação porque exige, porque você trabalha numa empresa, por exemplo, e vai desenvolver algo que precisa daquela tecnologia. Ou você pode estudar, por exemplo, porque você é um acadêmico e quer fazer alguma coisa que só tem um framework que faz aquilo, que é em uma determinada linguagem, por exemplo. Então você tem que estudar a linguagem e o framework para poder usar aquela tecnologia. Mas isso também não é tão interessante. Eu acho que mais interessante ainda é quando você pensa no futuro. Você está estudando uma coisa por questões profissionais, mas você não está fazendo isso pelo agora. Você está fazendo isso por um futuro que você vislumbra. Pode ser porque
Você quer trabalhar numa empresa onde você sabe que determinada tecnologia é importante ou é muito bem vista, enfim, ou você está pensando mais para frente ainda e quer estudar uma tecnologia porque isso vai tornar possível para você trabalhar com outras tecnologias que ainda estão por vir. Então, essa resposta extremamente evasiva é a minha resposta. Por tudo isso, você estuda a tecnologia. Eu gostei bastante da tua resposta, passando aqui. E a minha resposta seria bem complementar à tua, porque a forma como eu aprendi as coisas foi muito pela necessidade, sabe? Por exemplo, meu primeiro Hello World foi na aula de IP, porque eu não tive experiência nenhuma antes de chegar na universidade. Mas aí eu comecei a participar de competições. E foi nesse ambiente onde eu mais aprendi as coisas, mas pela necessidade. Porque, por exemplo, em 2016 eu participei da competição de sistemas embarcados da Intel na época. Que era uma competição nacional e a gente foi desenvolver um sistema com a internet das coisas. Nisso envolvia embarcados, nisso envolvia redes, envolvia web. E a gente foi se dividindo na equipe, mas eu tive que aprender um pouquinho de cada. Eu tive que aprender a ser mais a fundo para desenvolver o embarcado. Eu tive que aprender muita coisa de rede. Antes de ter pago a cadeira de rede, eu tive que aprender web, tipo, sozinho. Então, eu acho que é importante você considerar por que você quer aprender uma tecnologia. Porque eu gosto bastante de embarcados, gosto bastante da internet das coisas. Então, se eu gosto disso, quais são as coisas as tecnologias que englobam isso? Então, C é muito importante, C++ é muito importante. Mas se você gosta de algo mais alto nível, tipo Python, JavaScript, tem placas que você consegue desenvolver nessa linguagem também. Eu acho que hoje em dia a linguagem em si não é mais o que mais importa, sabe? Porque você consegue programar, com o mesmo JavaScript que você programa web, você consegue programar embarcado. E é mais sobre o que você está querendo fazer, o que você tem mais afinidade. Porque as coisas são bem mais versáteis hoje em dia do que eram há 5, 10 anos atrás. E eu acho que essa tendência vai continuar. Uhum. Falou em Pegando JavaScript, gancho- aí o José tá pulando. Ele tá quase Desde saltitando sempre. aí. Desde sempre. E os invejosos de TypeScript vão dizer que é melhor, mas não é não. E aí, tipo assim, pegando muito... Eita, Eric já, o coração dele parou por um momento. Ele já desmutou aí. Morreu, mas passa bem. É evidente como eu gosto de JavaScript, né? Mas tem um porquê interessante, um porquê eu acho JavaScript, assim, top. Que tem muito a ver com essa questão, né? O porquê JavaScript é interessante. Pegando um pouco do que Latson e do que Castor falou, é interessante para mim porque eu faço muita coisa com ela. Ponto. Então, o que é interessante? O que é interessante para você, né? A gente sempre vai se voltar ao que não existe uma linguagem que seja, digamos assim, essa linguagem é boa e essa linguagem aqui não é tão legal, né? Depende do que o que é legal. A que olhos a gente vai olhar para isso? Porque o primeiro Hello World de Castor dele foi em Basic, porque era o que tinha. Mas quando eu entrei em programação, não era, eu já tinha mais coisa. Então, meu primeiro Hello World foi com um monstro do Lago Ness chamado Objective-C, que é a linguagem para fazer aplicações iOS lá de trás. Então, na verdade, o que é que eu queria, na realidade, com isso? Era para fazer um aplicativo, para fazer uma coisa legal, tipo, como é que funciona essa bolinha que eu clico aqui e nossa, eu tenho um calculador de táxi. Tipo, que massa, como é que faz isso? Foi esse o meu questionamento na época. Então, a partir daí eu fui atrás, Objective-C, indo mais para trás, eu fiz, não, eu tenho que aprender programação antes, né? E aí eu fui para trás de C, e quando eu ganhei certa base de programação, que eu acredito que a maioria das pessoas que está assistindo aqui já tem essa familiaridade, né, com estrutura lógica, entender como toda essa maluquice funciona, aí vem, beleza, agora que eu tenho o mundo inteiro para escolher, o que eu escolho. E aí foi muito, muito relativo, as minhas escolhas, do que eu achei interessante para mim, foi muito relativo a, como o Latson falou, ao que eu estava precisando, né?
porque uma coisa que eu prego muito, eu sou evangelista desse pensamento, não estou brincando, mas uma coisa que eu prego muito na computação é você fazer o que te dá prazer, tipo, fazer o que te diverte, sabe? A gente tem muito programação como um trabalho, mas a programação já foi um hobby nosso, né? E a gente não pode se desconectar desse hobby por conta da quantidade de projeto que tem que fazer, da quantidade de trabalho com linguagem. Então, não se desconectar de que programação é um hobby, né? Ainda é um hobby, e você pode fazer coisas legais, coisas grandes, de muita importância, e coisas talvez nem tão grandes assim, mas que você simplesmente acha legal automatizar algumas coisas, né? Então, eu aprendi Python para poder criar um robô que pega comentário do Instagram. Não transformei, não tive a cura do câncer com um grande robô, mas eu achei divertido. E com isso eu aprendi Python e outras coisitas mais, né? Então tá nessa vibe ainda de tipo, o que é que eu posso fazer com essa linguagem que seja legal para minha vida, é o que torna a coisa interessante. E que também, na minha visão, é o que traz o aprofundamento, porque quando você acha legal, aí vira um prazer estudar, né? Nunca vou esquecer do momento que Eric quando ele me explicou como o motor da linguagem JavaScript funcionava, o transcript do não sei o que, e eu fiquei, meu irmão, por que esse cara foi pesquisar sobre isso, sabe? Mas é porque para ele é legal, né? Então, ter essa visão, assim, eu penso mais ou menos desse jeito. E aí, galera? Luan aqui, eu queria dar uma palavrinha, perguntar uma coisa para vocês. Eu percebi que, tipo, a escolha da tecnologia sempre está relacionada a tipo, um objetivo que vocês querem fazer com essa tecnologia. Queria perguntar se vocês já escolheram uma tecnologia simplesmente porque sim. Eu tenho uma experiência disso. No projeto, na universidade mesmo, a gente tem que fazer uma aplicação com processamento de sinais. E aí, eu escolhi fazer em Julia, porque sim, porque tipo, as opções que eu tinha, eu poderia fazer em C, ou em Python, ou em Julia. Achei legal o nome, eu vou fazer. Eu aprendi um pouquinho do básico de Julia, suficiente para fazer aquilo, e foi só porque sim mesmo. Nunca mais usei isso na vida, mas foi um porque sim. Assim, eu desenvolvi muito pouca coisa em JavaScript na vida. A primeira delas foi relativamente recente, faz poucos anos. Eu nunca tinha escrito uma linha de código em JavaScript. E, assim, eu estava como coordenador de graduação em ciência da computação, à época, e quando eu tinha que fazer a alocação de docentes, tinha que mandar dezenas de e-mails relativamente parecidos, só para os docentes dizerem sim, que eram perguntando, você vai lecionar nesse semestre essa cadeira que tem esse código, nesses horários, nesses dias. Então, era bem chato, essa informação ficava lá guardada em uma planilha e eu ia ter que, na mão, copiar e colar esse monte de detalhezinhos, né, para um e-mail que ia ser quase igual. Eu disse, cara, assim, pode até demorar mais, mas eu acho mais divertido fazer um programa para fazer isso do que fazer na mão. Então, na época eu tava programando muito em Haskell, muito em Swift, aí eu, já que eu tô mexendo muito com Haskell e muito com Swift, eu não vou fazer nem Haskell nem Swift. O que eu podia usar para fazer isso? Tem JavaScript, né? Eu nunca usei, né? O pessoal gosta, né? Tem esses frameworks aí que todo mês tem um. Legal, legal. Provavelmente tem alguma biblioteca que eu consigo mandar e-mail fácil. Aí eu fiz. Pronto. E passei o resto da minha coordenação usando esse negócio, esse scriptzinho que eu fiz lá no primeiro semestre para fazer a alocação. Por que foi JavaScript? Sei lá, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, JavaScript, por que não? Né? Só para dizer que já provei, né? É aquela coisa, você não pode falar mal sem ter provado, né? Então, mas eu gosto. Não briga comigo não, tá, José? Não, jamais. Eu já tive a época de brigar por JavaScript. Hoje, na minha vida, eu me curei desse mal.
entendeu? Hoje eu sou da filosofia que faço o que quiser. Não, mas falando sério, eu também, assim, já tive algumas escolhas de linguagem, porque sim, quando eu faço isso com bastante frequência, quando eu quero, por exemplo, vou aprender web. Eu não sei nada de web. Eu tenho Angular, Angular é bom. Tá, eu tenho React, React é melhor, é bom também. Eu tenho outras coisas que, tipo, vão me ajudar, mas, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Aí você vai, entra lá em artigos de blog, tipo, vê lá, qual é? Aí fala que o assíncrono de um é melhor que o outro, e que, tipo, são detalhes de implementação tão sutis que não vai fazer a menor diferença no seu trabalho. E aí é quando eu vou no UniBNT. React, porque eu gostei mais do nome. Frio, sabe? Não tem, é que nem lá, se eu falar, gostei do nome Júlia. Mesma coisa, sabe? Porque você não... Os três são muito bons, é uma competição muito grande, então todos são performáticos e não sei o que, é o que você quer estudar. E aí eu vou no UniBNT mesmo, assim, sem muito critério. Posso fazer só Afetou o Eric. posso fazer só uma adição aí ao que o José falou? É que, às vezes, muitas dessas discussões também, elas são para por exemplo, se você for uma empresa ou precisar de algo extremamente performático que vai precisar escalar muito, tipo, às vezes essas diferenças entre um e outro talvez sejam relevantes de fato, a diferença entre um e outro. Mas quando você vai fazer um projeto pequeno que você vai aprender ali, na maioria das vezes não tem importância qual que você vai escolher, porque todos os seus vão funcionar bem, são bons. Às vezes um é bom em alguma outra coisa ali, para uma funcionalidade muito específica, o outro é bom em outra coisa, às vezes é melhor ali. Mas, assim, acho que é interessante a gente não se prender a esses detalhezinhos quando a gente está aprendendo. E, assim, escolher qualquer um e não ficar nessa pira de será que eu escolhi o melhor, será que vai... Porque mesmo que, sei lá, a framework que você escolheu, ou a linguagem que você escolheu, deixe de ser utilizada no futuro, o aprendizado que você teve ali, ele não vai sumir, ele não vai deixar, você vai poder levar esse aprendizado para outra experiência lá na frente, usar lá na frente, enfim. É só isso mesmo. Valeu, Luan, pela pergunta que incrementou aqui a conversa para a gente. Pelo nosso roteirinho, digamos, a segunda seria sobre a gente conversar sobre se realmente necessário aprender uma nova linguagem diferente para cada novo projeto. Eu acredito que, por cima, pela fala de todo mundo, a gente já teve uma conversa sobre isso, mas vocês têm algo a acrescentar? Eu acho que eu tenho. Isso é em relação ao que Eric tem falado uns minutos atrás, sobre você balancear o que é que pode ser melhor para aquela aplicação que você está fazendo. Porque, por exemplo, se você for fazer alguma coisa com data science, por exemplo, você vai provavelmente escolher Python ou R, porque tem mais bibliotecas, tem mais coisas em relação àquilo. Se eu vou fazer uma coisa de embarcados, eu vou preferir fazer isso em C, porque é mais rápido, eu tenho controle melhor das coisas, do que se fazer em uma linguagem de alto nível. Porque quando eu falo de embarcados, as coisas têm muito menos memória, então o tamanho do meu programa vai fazer diferença, o quanto ele vai estar consumindo. Então, acho que é justamente isso, tipo, você tem que olhar para a sua aplicação, ver quais são as tecnologias que você tem ali disponíveis que vão facilitar aquilo, que tem mais comunidade, que é mais performática, para você ir para ali. Porque se eu quiser fazer, sei lá, um web server, vou fazer uma coisa web usando Assembly puro, x86, eu posso. Mas o trabalho que vai ter, eu vou reinventar a roda, vou estar sozinho nessa, ninguém nunca fez isso. Assim, só um detalhezinho para acrescentar, concordando com o que eu... Alô? Estão me ouvindo? Ok. Só concordando com o que o Ladson falou, mas um pequeno complemento. Você tem que levar em conta o seu contexto também, né? Às vezes, familiaridade também importa como um critério.
né? Às vezes você quer botar a mão na massa o mais rápido possível. E se você já tem familiaridade com determinada linguagem, com determinada tecnologia, se ela é boa o suficiente, não é a melhor possível, mas é boa o suficiente, você já ter familiaridade é uma vantagem grande. Então, só para complementar esse ponto. Por um lado, eu sou a favor de fazer cada coisa numa linguagem diferente, se der. Mas, às vezes, é melhor usar o que você já sabe, porque a situação não é propícia para você estudar uma coisa nova. E existe uma solução que você já conhece que é boa o suficiente. Só para dar um contraponto. Ok? A minha opinião sobre isso é um grande dilema da minha vida, na verdade. Eu não tenho muita coerência para falar disso, porque muitas vezes eu escolhi fazer projetos com linguagens que eu já conhecia pelo fato de eu já conhecer, tipo, zona de conforto, certo? Mas muitas vezes também a familiaridade, como o Castor falou, ela é um ponto importante, principalmente no que se trata de tempo, né? Tempo de entrega. Então, curva de aprendizado, nossa, muitas vezes quando eu faço um planejamento, não, eu vou fazer tal coisa em tal linguagem, eu tenho um banco de tutoriais do YouTube que eu vou aprender tudo sobre essa linguagem, né? Porque em 2 dias, e nossa senhora, muitas vezes eu não consigo passar do Hello World, velho. Tipo, são 3 dias para eu configurar um ambiente e aí, sabe? Então, curva de aprendizado é uma coisa que conta muito. Você vai ter muito tempo para ter que aprender. Mas também tem o trade-off, que é aquilo que o Eric falou foi sensacional. Aquilo que você aprendeu é seu, sabe? Ninguém tira de você. A experiência que você teve para aprender aquela linguagem vai te agregar não apenas naquela linguagem, mas no todo o teu background, né? Tudo que tu vai aprender a partir daí vai se tornar mais fácil porque tu teve aquele esforcinho. Então, novamente, é aquele grande malabarismo, tipo, não vou estar o tempo todo aprendendo uma linguagem para cada projeto, desculpa, Castor, mas não vou estar aprendendo uma linguagem para cada projeto, mas eu também não vou querer resolver tudo da minha vida com JavaScript. Infelizmente, eu aprendi isso na marra. Então, fica aí minha visão da coisa. Só para complementar, não, é perfeitamente legítimo, Zé, o que você falou, mas só para dar um exemplinho do meu contexto, né, que eu sou professor, eu não trabalho desenvolvendo, eu desenvolvo às vezes por hobby, às vezes por necessidade, mas não é o meu trabalho desenvolver realmente. Tem colega meu que nunca programa nada e não quer, e, enfim, o trabalho não exige. Mas assim, por um lado, quem já pagou cadeira comigo sabe que eu gosto de colocar umas coisas que os alunos nunca viram para aprender na hora e sair fazendo, né? Então, alguns de vocês sabem disso. Mas, por outro lado, já teve cadeira que eu lecionei que eu dizia explicitamente, pessoal, escolham uma linguagem que vocês já sabem. Não cabe no tempo da cadeira você ir aprender uma linguagem nova para depois fazer o que tem que fazer na cadeira. Deixe isso para outras oportunidades. Essa não é a oportunidade. Nessa vocês vão aprender outras coisas, mas não uma base tecnológica nova. Certo? Vocês não vão aprender fundamentos novos. Vocês vão aprender outras coisas. Bom. Valeu, gente. Se alguém tiver mais alguma coisa para complementar, fiquem tranquilos para liberar o microfone e tudo. Mas. Eita, Castor, houve uma pergunta aqui. É professor de qual cadeira atualmente? Atualmente eu leciono uma cadeira chamada Algoritmo Zoom, que é uma cadeira na pós, para quem entra na pós, mas não sabe programar. Esse é o público-alvo da cadeira. Tem os intrusos lá que podiam até ser professores da cadeira, porque já programam bem pra caramba, mas o público-alvo é esse, gente que entra na pós, que vem de outras áreas e que quer ter essa ferramenta a mais, porque afinal de contas vai sair da nossa pós-graduação como mestre ou doutor em ciência da computação. E para mim soa bizarro uma pessoa ter esse título e não ter familiaridade com programação. É estranho. E a outra é paradigmas de linguagem de programação, também é uma cadeira de programação, só que em engenharia da computação. Eu lecionei por muitos anos essa cadeira em ciência da computação.
Aí eu parei, fiquei um tempo afastado e voltei em engenharia. São essas duas. Atualmente essas duas. Aqui, mais uma pergunta a gente recebeu. Aí quem ficar de boas para responder. Vocês não ficam desesperados com a quantidade de linguagens, ferramentas que existem? Eu quero aprender 1000 coisas, mas não sei o que priorizar. Como vocês decidem o que aprender? Então, eu nunca fiquei desesperado para aprender, porque tem tudo. Eu só aceito que eu não vou saber de tudo. Eu sei um pouquinho de algumas coisas, um pouquinho mais de uma ou outra, mas não fico desesperado, não. Eu decido que aprender pela necessidade do momento. Eu também vou muito nessa linha, né? Assim, muitas vezes eu quero estar aprendendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Muitas vezes não são nem linguagem, são tipo coisas diferentes da linguagem, 1 milhão de framework JavaScript legal para aprender. Mas o que aprender é muito baseado no que eu preciso. Aí, em algum momento eu vou ter que tomar uma decisão de tipo baixar minha cabeça e dizer, infelizmente não vai dar para aprender tudo e eu vou ter que decidir o que seguir. E seguir também. No meu caso, assim, eu não sei se vocês sabem, mas muita gente também não sabe, mas professor tem que fazer muitas coisas diferentes. Professor tem que orientar aluno, professor tem que pesquisar, professor tem que dar aula, fazer trabalho administrativo. No total, assim, a gente não é que a gente trabalhe mais, a gente trabalha fazendo várias coisas. E para cada uma delas tem várias tecnologias, ferramentas que que é interessante estudar. E para mim isso é uma fonte de angústia eterna, porque tem sempre muito mais coisa que eu quero aprender, isso, escrever artigo, tem muito mais coisa que eu quero aprender do que eu tenho tempo para aprender. Então é completamente na base da necessidade e muitas vezes fazendo uma escolha não explícita e de sacrificar outras coisas, porque quando eu escolho uma coisa, eu estou escolhendo não fazer, não estudar uma série de outras coisas. Então, assim, para mim, não é uma questão tranquila, é uma fonte de grande angústia, porque tem coisa demais para aprender, coisa demais que é interessante para aprender e coisa demais que é necessária de aprender. Então, para mim é isso. Eu sofro muito com isso. Sobre esse ponto de sofrer, esse final de semana passado eu fiz um curso de Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente para entender melhor como aplicar isso na tecnologia do que a gente desenvolve. E aí eu percebi que, tipo, para realmente entender aquilo, eu teria que entender toda uma outra legislação ao redor. Eu só olhei assim, eu não vou fazer direito. Eu só aceito que eu não vou saber de tudo e fico bem com isso. Eu consigo internalizar de... Ok. Lhe admiro por isso. Uma coisa que talvez ajude a pensar dessa maneira também é o que o Ladson acabou de falar. Muitas vezes eu faço um cronograma do que eu preciso saber. Tipo, o que eu objetivamente preciso saber para conseguir fazer isso aqui. Então é isso aqui. Frio, porque tem muita coisa legal para aprender. Posso responder essa outra questão que foi colocada aqui por Alexandre sobre o mercado? Que ele fala que a stack mais requisitada pelas startups em Pernambuco é JavaScript, seria por ser mais versátil? Eu tenho uma resposta para isso. Não, é a onda. 5 anos atrás, todo mundo pedia Ruby. Ruby on Rails. Você tem que saber Ruby on Rails para ter um emprego em Recife. Pouco mais de tempo atrás, Java. Então, eu acho que é mais por momento, por comunidade e pelas tecnologias que estão saindo. Quem tiver uma resposta melhor... Eu não tenho a menor ideia de qual é a stack mais solicitada em Recife hoje. Essa é a minha resposta. Porque ano que vem vai mudar mesmo. Então, o que é útil para mim saber sobre isso hoje? Essa é a minha resposta. Essa tua resposta é boa, porque isso é bem sobre saber lidar com o sofrimento, sabe? A gente nunca vai saber de tudo, nunca vai entender de tudo que é cobrado, e é só aprender a lidar com isso mesmo, porque infelizmente vai fazer parte. Já vai completar alguma coisinha aqui ainda, né?
Não, eu ia concordar com o que o Latson falou, de que tudo é onda. Tipo, hoje o JavaScript ele é onda também porque, enfim, tudo hoje está migrando, né? No web, tudo hoje está migrando para JavaScript, querendo ou não. Mas é onda, sabe? Aí vem o outro questionamento, né? Você quer surfar nessa onda? Aí, se você quer, e aí entra a pergunta inicial, o que é interessante no momento presente? Acho que tá por aí. Zé, vamos puxar o gancho. Eu acho que tu consegue ajudar a gente nessa pergunta de Arthur. Você está aberto aí no chat. Aproveitando a pergunta, com um pouco de tempo que a gente tem, vocês acham que vale a pena aprender linguagens ou paradigmas mais novos, com menos demanda no mercado, tipo Go e não sei pronunciar, mas que é SDK, enfim. Tenho interesse, mas fico com medo de não ser útil. Eu quero falar dessa primeiro. Pastor. Resposta curta. Sim. Resposta longa. Sempre vale a pena aprender. Agora, o nosso tempo é limitado, claro. Então, por um lado, se a coisa te empolga, eu acho que e você consegue arrumar tempo para isso, eu acho que vale a pena você estudar esse tópico. Minha sugestão, porém, se você quer aprender uma tecnologia nova, arranje um objetivo. Eu quero dizer, você está interessado? Massa, legal. Assim, não é conhecimento como os meninos já disseram aqui. Você não vai perder esse conhecimento é seu para sempre. Agora, arranje um objetivo, certo? Arranje uma coisa que você quer fazer com isso, porque isso vai guiar o seu aprendizado e quando você chegar a esse objetivo, isso vai te dar uma sensação de um sense of accomplishment, se fala em inglês, como é que eu falaria isso em português? Uma sensação de ter conseguido fazer uma coisa, certo? E isso é muito importante para guiar o seu aprendizado. Só aprender estudando, não, eu quero estudar porque eu gosto de ler. Tudo bem, você gosta de ler, sobre gosta de programação, é um direito seu, mas você vai aproveitar muito menos do que se você tiver um objetivo no final. Quando eu digo objetivo, pense concretamente. Se é para aprender uma linguagem, ok, eu quero aprender uma linguagem. O que eu vou construir com essa linguagem? Pronto, vá nessa direção. É isso que eu acho. Posso complementar aqui, aproveitando que tu é professor de paradigmas de programação? Quando ele falou aqui novos paradigmas, eu acho que o que você mais precisa entender, tipo, a coisa que não pode fugir é do básico. Entender diferentes paradigmas, entender os fundamentos, porque independente da linguagem que vier por cima disso, vai ser fácil, vai ser parecido. Tipo, linguagens com paradigma funcional, elas têm as suas similaridades entre si. Ou linguagens com paradigma orientação a objetos. Muda só, talvez, o nome da função, mas o jeito de programar vai ser o mesmo. O jeito de você organizar seus pensamentos. Perfeito, Latson. E pegando o gancho no que vocês falaram, né, e principalmente no que o Castor falou sobre a questão do tipo, tem um objetivo. Para mim, essa é a parte mais importante, porque, assim, a pergunta, ela fala, né, como é que eu vou estudar coisas que o mercado não se interessa? E aí, esse é o pensamento, porque, na verdade, o mercado, muitas vezes, ele está interessado no que você fez, né? E aí, volta a primeira pergunta, né? O que é interessante? O que é uma linguagem não tão interessante para o mercado? Porque a partir do momento que você pega uma linguagem que é não tão interessante para o mercado e faz algo interessante com ela, né? Isso pode ser interessante, não apenas para o mercado, mas para a sua vivência, para a sua experiência. E aí você é interessante para o mercado a partir do que você viveu com aquela linguagem, né? É uma nuance sacar isso, né? Sacar que, na verdade, tu pode pegar essa coisa que não tá tão no hype e fazer algo legal, certo? E aquilo vai ser uma experiência que tu tem é o que ele falou, tem um objetivo, tu vai ter um entregável. É algo para dizer, olha, eu fiz isso aqui com isso aqui, e isso aqui é massa, sabe? Então, ninguém vai tirar essa experiência que tu teve de tu. Então, tu acaba, para onde tu for, e é isso que eu acho bonito, para onde tu for, o caminho que tu for decidir tomar, tu vai se qualificar. É realmente decidir. A gente recebeu mais uma pergunta aqui também, e Arthur agradeceu a resposta.
Foi de Vitor. Pessoal, boa tarde. Quais dicas ou conselhos vocês gostariam de ter ouvido quando estavam começando a programar? E vocês acham que existe alguma tecnologia que pode facilitar esse aprendizado inicial? Posso começar? Pelas coisas que eu me arrependo. Não ignore quando seus professores, seus monitores falarem comente direito o que está fazendo. Coloque nomes que façam sentido nas coisas. Porque isso ajuda muito no futuro. Já aconteceu, eu, sei lá, no segundo período em algoritmos, eu ter feito os algoritmos lá, muito massa. Passei. No futuro, de uns anos depois, eu precisava fazer uma coisa bem semelhante àquilo. E aí, eu voltei para olhar meus códigos e eu só olhei assim, o que está acontecendo aqui? Porque era tipo, X vai para Z, vai para X2, X3, X4, eu não estava entendendo nada do que estava fazendo, não tinha comentário nenhum. Isso é especialmente verdade para linguagens de mais baixo nível. Se você fizer um código em Assembly, por exemplo, 2 semanas depois, se não tiver comentário, você não vai entender o que estava ali, não. E eu acho que isso é o mais importante, você se organizar quando você está aprendendo, porque vai ajudar para você recuperar aquele conhecimento depois. A dica que eu daria para mim mesmo, há alguns anos atrás, é basicamente assim, aprenda a pensar programação. Tipo, não simplesmente aprender o que cada função faz, não, mas aprender a lógica que está por trás realmente, né? Não ignore coisas um pouquinho que, tipo, saem do seu pensamento, né? De como programação funciona. Busca aprender com elas. Porque eu tive muito problema com isso depois que, beleza, aprendi a programar massa. Eu fui fazer meu primeiro programa e aí virou um arquivo com 1000 linhas de código. Eu não sabia para onde ia cada coisa, né? Era um servidor. Então, se eu tivesse seguido coisas que eu li na internet dizendo, olha, divide cada coisa em cada arquivo, faz desse jeito, eu fiz, não, porra nenhuma, eu aprendi assim, dá para fazer desse jeito e vamos lá, vai dar certo. Funciona, mas para eu voltar nesse código de novo vai ser muito difícil. Então, isso é uma coisa que eu não gostaria de ter ignorado e aprendi na marra. É fazer o que se chama de padrões de código, né? Design pattern, não sei tratando. Eu não sei responder essa pergunta muito bem, porque quando eu comecei a programar, eu era criança, não faria sentido pensar em termos de engenharia de software, estilo, organização de código, sei lá, isso era muito distante da minha vida. Mas, assim, meio que correndo o risco de me repetir um pouco, eu diria para pegar algo que você quer fazer, sabe? Para não ir na mesma linha do que os meninos disseram, que é super importante, assim, não tenho nada a acrescentar, não simplesmente vai lá para aprender a programar. Pensa, o que eu queria fazer? Não precisa ser muito ambiciosa, não. Escolhe uma coisa pequena, mas que ajuda na tua vida de alguma maneira, ou que você ia ficar feliz de mostrar para alguém, para um parente, para um amigo, coisa assim. Eu acho que essa é uma coisa que quando eu comecei a programar, se alguém tivesse me dito, eu ia achar legal. Eu ia achar, no contexto em que eu estava aprendendo, pelo menos. Eu ia ter achado bem legal. Mas é isso. Siga suas paixões. Pronto. Sobre isso que o Castor falou, daqui a pouquinho eu vou fazer uma chamada para vocês. A Penélope colocou aqui sobre ter paciência, né? Que ter um conhecimento relativamente sólido em algo depende de exercitar frequentemente, né? E também é uma adição interessante aí às visões aí. Eu acho que até isso de ter a paixão pelo que tá fazendo vale muito, porque é o que vai dar motivação para continuar estudando, sabe? Então não se preocupar tanto de o que eu estou estudando não é tão válido assim, porque a experiência conta e de toda forma, assim, vai facilitar muito experiências futuras, então ficar tranquilo nesse sentido, para realmente não ser mais um peso, sabe? Alexandre colocou aqui uma outra pergunta, que foi, na opinião de vocês, o que o desenvolvedor júnior precisaria saber?
Eu não sei o que é um desenvolvedor júnior. Eu acho que Tá. essa é a minha resposta. Isso é uma Eu coisa tenho- de mercado. Eu Fala, tenho Castor. duas respostas curtas para isso. Ele tem que saber programar. E 2, ele tem que saber algoritmos. Na Vera, não de brincadeira. Essa é a minha resposta curta, mas não tanto. Pronto. Super concordo. Você tem que saber se virar. Tipo, o que é esperado de um júnior? Júnior é o início da carreira. Você tem que saber se virar. Tipo, você tem uma task que você vai fazer. Quando você avança para pleno, é quando você já consegue tomar decisões mais próprias. Tipo, é quando você consegue tomar decisões de planejamento do software sozinho. Isso aí você se torna pleno. Você se torna pleno. Sênior é quando você já entende de tudo, você toma decisões de mais alto nível. Quando você é júnior, é ok você perguntar, e aí, que tecnologia eu uso? E aí, isso e aquilo, para pessoas que têm mais experiência. Eu acho que isso é o principal. Alguém tem algo mais a acrescentar nesse ponto? Coisa é só mandar. Tem uma próxima pergunta que a gente guardou aqui, que é mais questão de experiência pessoal mesmo assim de vocês. Como vocês incorporam o novo conhecimento ao centro de utilidades que vocês têm? Necessidade. Sempre foi necessidade comigo. Eu preciso fazer uma coisa, eu aprendo a fazer ela. Inclusive, boa parte das linguagens que eu já trabalhei, eu não sou um expert nelas, sabe? Eu não sei muita coisa além do que eu tive que trabalhar. Eu vou mais aprendendo as coisas, tipo, eu preciso aprender JavaScript para fazer um servidor que faça isso. Eu aprendo tudo que está naquele caminho e vai. Se você vier com coisas avançadas, eu não faço ideia. Assim, como incorpora ao cinto de utilidade? Depende do novo conhecimento, para falar a verdade. Tem vezes que eu quero aprender uma coisa porque eu acho que vou precisar daquilo por muito tempo. Tem vezes que eu preciso aprender uma coisa para resolver um problema que é totalmente imediato. Tipo esse exemplo que eu falei de mandar e-mail para os professores. Eu queria resolver um problema que eu tinha na hora. Então, nesse segundo caso, de conhecimento imediato, eu simplesmente descubro, vou lá no Stack Overflow, vou lá em tutoriais, e esse gato do José tá me desconcentrando completamente, porque é muito fofo. Aí eu não consigo prestar atenção em mais nada, exceto o gato, que dá vontade de fazer, oh meu Deus do céu, não. Bom, enfim, eu vou tentar ignorar, vou botar a mão aqui na frente para não ver. Então, se é uma coisa que eu só preciso de uma solução imediata, sendo completamente franco, eu não me dou muito ao trabalho de fixar aquilo. Eu vou lá, acho os posts do Stack Overflow que resolvem meu problema, ou as bibliotecas que resolvem meu problema, e os exemplos de uso dessa biblioteca, junto tudo lá no meu programa, tá feito, resolveu, testo, claro. Beleza, documento um pouquinho para poder me lembrar como é que usa, se eu precisar de novo, e acabou. É isso. Se eu precisar me lembrar como é que usa esse negócio, eu volto nesse exemplo de código que eu fiz. Eu também não perco o código. E vou ter que aprender de novo, né? Por outro lado, tem coisas que você realmente precisa aprender a mais longo prazo. Você acha que vai precisar muito daquilo no futuro. Aí, não. Aí normalmente, eu sou um cara à moda antiga. Eu nunca fui muito bom de aula. Eu sempre fui melhor de estudar em casa do que de aula. Então, eu compro um livro, ou pego um livro gratuito na internet, coisa assim, e vou estudar mesmo. Vou estudar e separo normalmente entre momento de estudar e momento de fazer a prática. Porque computador distrai muito, para mim. Então, eu prefiro estudar separado um tempo e depois e só para focar na prática mesmo. Essa é minha metodologia normalmente. Então, bom, é isso aí. Para mim, Castor disse tudo, assim. A minha metodologia é muito baseada nisso, assim, vou precisar me lembrar, acho que não. Aí eu só copio o código mesmo, testo e acabou. Mas se forem coisas que eu sinto que vai me agregar mesmo, né? Tudo agrega, mas sinto que são coisas que eu vou ter que saber como a área que eu vou atuar. Tipo, eu vou atuar na área de web, então isso aqui é importante. Aí eu realmente tiro um tempo para entender como toda aquela mecânica funciona, para entender o código, né? Bom, uma coisa que
pronto, um exemplo perfeito. Eu não sei se alguém compartilha dessa frustração, mas eu não sei regex. Mas eu aprendo regex sob demanda. Toda vez eu sempre pesquiso coisas, tipo, como eu quero isso aqui do regex. Aí eu pego, copio lá, funciona. Acabou. Então, eu vou muito nessa. O que eu faço, complementarmente, o que eu faço às vezes é, por exemplo, regex é um exemplo excelente, porque eu estudei regex na graduação, aí esqueci, aí precisei mais umas 3 vezes programando depois disso. Eu terminei a graduação faz quase 20 anos, né, então. Aí eu tive que aprender de novo. E aí, da última vez, o que eu fiz foi, ok, dessa vez eu vou fazer um resuminho, para eu pelo menos me lembrar mais fácil depois. Aí eu fiz um resuminho e guardei. Pronto, aí quando eu precisei depois disso, na penúltima, quando eu precisei depois disso, aí, opa, olhar o resumo. Aí eu olhava o resumo lá, aí eu me lembro mais ou menos do meu próprio resumo, aí eu reutilizava isso. Mas pronto. Acho que o pessoal aqui se identificou. O Felipe botou, tô rindo muito, o regex é um excelente exemplo. Teve uma pergunta enquanto vocês estavam falando, que foi sobre a questão da organização e deixar o código bem limpo. Algo além de design partners poderia ser acrescentado? Vocês têm alguma dica aí? Princípios de design de Bob Martin. Não todos, mas alguns deles são legais. Também conhecido como Uncle Bob. Isso é principalmente para programação orientada a objetos. Nomes que façam sentido. Tem vários estudos científicos que mostram que nomes que fazem sentido são mais fáceis de entender para programadores. Eles têm mais facilidade de lembrar, eles têm mais facilidade de explicar o código de alto nível, em alto nível. Eles também têm mais facilidade de modificar código quando os nomes resumem aquilo que a função ou a variável faz ou guarda. Certo? Então, nomes importam muito. Código, métodos não muito longos, mas não confundir isso com o código tem que ser curtinho. Porque é super fácil numa linguagem como Python, por exemplo, onde você tem funções como valores e compreensões de listas, você fazer funções que são incrivelmente curtas, incrivelmente difíceis de entender. Assim, difícil de entender do tipo, poderia entrar em competição de código ofuscado. Então, eu acho que uma boa dica é olhar sites de code golfing, onde se tenta construir programas tão curtos quanto possível. Você vai lá, vê o que o pessoal faz. Pronto, isso é tudo que você nunca deve fazer. Essa é a minha resposta. Eu acho que eu já tentei fazer isso do code golfing, de tentar fazer negócio em uma linha de código usando umas coisas bizarras, tipo várias ferramentas aí. Eu sempre boto isso nas cadeias, assim, quando os alunos estão um pouco mais avançados, aí boto lá um problema e resolvo em várias linhas, aí depois, mas quem resolve isso em uma linha só? Meio como desafio, mas também como piada, entendeu? Eu não estou dizendo pro pessoal fazer isso, mas é um desafio intelectual, você tornar o negócio bem pequenininho, entendeu? E às vezes é até mais fácil de escrever. Compreensão de lista é um ótimo exemplo. Um dia desse eu estava trabalhando com isso, e eu tive que fazer um programa que ele tinha 7 níveis de alinhamento com compreensão de lista. Era uma compreensão de lista dentro da outra, 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 dentro da outra. Para fazer, foi massa. Assim, porque saiu rápido. Para entender depois, velho, meu irmão, não. Você não quer fazer isso. Então é interessante, não estou dizendo que é uma droga como desafio, como brincadeira. Agora, para fazer código profissional, que outras pessoas, incluindo você mesmo ou mesma, podem ter que ler e entender, é uma péssima ideia. É uma questão de contexto e de qual é o seu objetivo. Certo? Código que é bom de escrever ou divertido de escrever, não necessariamente é código que é bom de entender e modificar depois. Nem sempre é tão divertido. Um exemplo meu foi, tipo, aquelas questões do LeetCode. Sabe, eu tentei fazer um negócio que poderia ser feito com umas 5 condicionais. Eu fiz ele em uma linha com um ternário dentro do ternário, dentro de um ternário, dentro do ternário.
que você tem que ficar prestando muita atenção, porque o momento que alguém me cutucou para falar alguma coisa, que eu olhei de volta, eu tinha esquecido, não sabia mais o que eu estava fazendo daquele ternário. Só para complementar, tem alguns experimentos recentes, tanto com C quanto com JavaScript, que mostram que desenvolvedores olhando exemplos de código bem pequenininhos têm muito mais dificuldade de entender operadores ternários do que comandos if, mesmo que o código fique muito maior com o if. Eles erram muito mais em predizer qual é a saída do programa quando se usa o operador ternário. Isso com exemplo pequeno, porque o operador ternário, quando você tem vários níveis, como você falou, é obviamente complicado. Mas eu estou falando casos simples. Também é ruim com casos simples. Isso que vocês estão falando eu vou pegar um embalo porque é exatamente o que eu ia falar. Hoje, as linguagens de programação, elas estão pegando muita, e, bem, Castor, ele pode falar melhor do que qualquer outra pessoa aqui, estão pegando muito embalo, linguagem, por exemplo, JavaScript, pega algumas características de Haskell, né, pegando o embalo das linguagens funcionais, criando algumas facilidades para que a gente consiga fazer operações complexas na linguagem com poucas linhas de código. Só que isso tem um trade-off, de vez em quando, muito perigoso, porque a gente faz uma linha de código realmente melhor, tipo, mais rápido, é só uma linha, você resolve, mas também para você a manutenção daquilo, né? Então, quando eu estou programando, eu sempre penso, tipo, para mim mesmo, se eu olhar isso aqui daqui a uma semana, eu vou saber o que essa linha faz. Aí é quando eu tomo a decisão de fazer, muitas vezes, alguma coisa que sei lá, um pouquinho mais custoso, mas ali fica compreensível, sabe? Fica aberto, fica claro de entender. Eu vou muito nesse pensamento também, na manutenção do código. Acho que a gente teve uma outra mensagem, uma outra pergunta aqui. É porque tá aqui um pouquinho em cima. Isso. Tem essa de Alexandre. Alguma dica para conseguir uma vaga ou trampo como desenvolvedor em Recife? Eu acho que o principal para isso é onde é que você quer trabalhar. Com o que você quer trabalhar. Você olha, vai ver as vagas daquilo. Se você ainda não sabe aquelas tecnologias, você vai e aprende. Eu acho que isso é uma forma rápida de se conseguir. Já deu uma olhadinha nas vagas da Pitang, falando nisso? Eu acredito que de pergunta que o pessoal mandou foi isso. Alguém tem algo a acrescentar sobre Alexandre? Assim, eu já estou soando bastante repetitivo, eu vou continuar sendo repetitivo. Seja bom ou boa de fundamentos. Teve uma vez que um aluno veio conversar comigo, dizendo: Castor, não sei o que eu faço, porque eu não sou qualificado para nenhuma das chamadas para estágio que eu vejo. Porque os caras pedem 50 mil tecnologias e eu não sei essas tecnologias. Então o que eu faço? Aí eu, velho, você passou em algoritmos? Passei. Foram perguntas retóricas, eu sabia que ele tinha passado. Passou em paradigmas? Passei. Você programa direito? Programo. Programa em tal linguagem? Programo. Beleza. Se candidate, velho. Vá lá. Você tem uma base boa. Entendeu? Essas tecnologias você aprende. É muito mais fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não quero desvalorizar o trabalho do engenheiro, certo? Aprender a usar um framework, às vezes, é um pesadelo. Agora, assim, é o tipo de coisa que, com algum tempinho, você consegue. Se você tiver a base. Certo? Assim, só para dar um exemplo concreto. Porque, assim, minha experiência de emprego é meio restrita. Eu não sou professor universitário. Eu trabalhei, estagiei, tudo. Mas, assim, é um pouco mais restrita, talvez, para alguém da minha idade. Mas, assim, teve uma época que eu estava na Microsoft, né? E eu fiz entrevista, tudo, analisaram o meu currículo. Cara, ninguém nunca me perguntou se eu sabia alguma tecnologia da Microsoft. Eu não sabia nada da Microsoft. Zero. Se eu perguntasse o que é framework.net, sei lá, é aquele concorrente de Java, né? Era isso, na época, né? Era isso pra mim. Eu cheguei lá, o meu supervisor disse,
eu tô querendo fazer esse negócio aqui com esse framework para desenvolvimento de compiladores. A gente tem que melhorar esse framework. Aí, para isso, eu preciso entender melhor como é que são as dependências dentro desse framework. Um negócio gigante, assim, centenas de milhares de linhas de código. E tudo em C Sharp. Nunca tinha escrito meia linha de código em C Sharp. E ele disse, resolve isso aí, vai, porque sexta eu preciso apresentar esse negócio. Tá bom, massa. E, velho, sexta ele apresentou o negócio lá, um gráfico bonito lá, rastreava todas as dependências. Sabe, eu já programava em um monte de coisa, já tinha alguma experiência, bastante experiência de programação. Então, aquela tecnologia lá, ok, tá, eu já programo em Java. C Sharp não deve ser tão diferente assim, né? E não era. Tinha algumas diferenças, mas eram pequenas. Sabe, eu fui lá, olhei e aprendi, assim, se você é bom nos fundamentos, se você é bom o suficiente, vamos dizer, nos fundamentos, a tecnologia em si, não sei, eu posso estar sendo otimista aqui, mas talvez eu esteja pensando em casos muito específicos, mas quando eu olho para Google, Facebook, Amazon, que talvez não seja o exemplo melhor, porque não é algo da nossa realidade, né? Mas assim, em loco, o Apple, que em loco é da gente, a Apple tem escritório em Recife que faz desenvolvimento. Eu não sei se eles estão tão interessados assim. A Apple até tá em tecnologias, mas em loco mesmo, acho que os caras não estão muito interessados na tecnologia que você sabe, não. De verdade, eu acho que eles estão interessados se você se garante nos fundamentos. Sabe, entrevista no Google não quer saber se você já usou, sei lá, Hadoop, MapReduce. Não, pô. Eles querem saber se você é um coder fera. E isso não envolve tanto tecnologia. Mas, bom, isso sou eu sendo sonhador, talvez. Não sei. Os meninos têm um pé mais forte no mercado, talvez possam me contradizer. Eu não contradigo, não. Eu digo que é a mesma coisa, viu? Eu corroboro o que você falou. Eu fiz recentemente, inclusive, a entrevista da Microsoft também, e é justamente isso, velho, o que eles precisam, o que eles perguntam. Onde eu estou agora, que eu estou na Pitten, ninguém perguntou o que eu sabia, não. Eles perguntaram, ao contrário, o que você gosta mais de trabalhar? Tem alguma linguagem que tu prefere? Ou algo do tipo. Porque, apesar de eles colocarem no site de vagas que precisam de pessoas que saibam isso e aquilo, é porque eles têm um projeto que precisa de gente que vai usar aquilo. Se você souber aquilo, ótimo, facilita a vida. Mas eu recomendo se candidata, porque eles vão saber se tu é desenrolado, se tu sabe os fundamentos. Nas entrevistas, vão fazer alguma questãozinha de programação, às vezes, que é tipo na linguagem que tu quiser. Da mesma forma como as grandes empresas sempre fazem há muito tempo, as pequenas estão começando a ir por esse caminho também. Agora, se garanta na parte de programação. Claro que tecnologia é um plus, mas você tem que se garantir. Assim, você não pode olhar para algoritmos, eu nunca vou usar isso, porque tem biblioteca já que faz ordenação. Raciocínio errado. Eu não tenho que estudar álgebra linear, porque a álgebra linear que é usada para machine learning já está na biblioteca. Não, esse é o raciocínio errado. Esse é o raciocínio de quem quer só aprender tecnologia e não quer ter uma boa base. E sem a boa base, aí isso limita bastante suas opções, eu acho. Valeu, gente, pelas falas. Eu acho que é bem importante isso até porque não sei se a situação de quem perguntou aí foi de procurar primeiro estágio, trabalho, enfim, mas me pareceu. E realmente, quando você vê critérios de algumas empresas, não todas, logicamente, assusta mesmo, né? Você fica com medo de mandar, mas eu acho que é bem válido o que o Ladson falou, sabe? E não se botar tão para trás por causa disso, porque ninguém está esperando que você seja literalmente um robô que sabe toda aquela lista enorme que tem ali, não. Tem uma perguntinha final que a gente guardou aqui, e logicamente podem continuar perguntando e tal, mas seria, você tem um stack preferido para cada área do desenvolvimento? A cara dizer aí. Eu tenho a resposta rápida. Okay. Não. Temos uma resposta longa, Castor. O que você precisar para resolver o problema. Essa é a longa. Eu não fico muito atrás disso, não. Porque eu vou analisar meu problema.
tipo, quando você fala de embarcados, eu particularmente gosto mais das plataformas de ESP32, PS8266, mas vai depender do que eu precisar usar. Se eu precisar de uma coisa robusta, eu vou usar uma placa mais potente, mesmo que outra arquitetura. Se eu precisar de uma coisa mais simples, eu vou usar uma mais simples, eu não vou gastar dinheiro com uma coisa grande para fazer um trabalho simples. Mesma coisa para web ou qualquer outro tipo de trabalho que eu tenha. Eu particularmente gosto, como eu falei, de ESP e para web, para coisa. Eu tenho aprendido a gostar de utilizar Node, JavaScript. Se for usar um framework, eu prefiro Vue, achei mais fácil a curva de aprendizagem. E coisas do Google. Eu tenho usado muito o Google Cloud. Mas é só preferência pessoal mesmo, não tem nenhum motivo para isso. E eu, assim, primeiro, né, concordo com o que lá assim, que eu falaram. O que você for precisar, isso é a prioridade 1, né? O que é que eu vou precisar? Mas, digamos que você saiba algumas das coisas que você já precisa. Qual linguagem eu escolheria para aprender? Essa é a... Pronto, eu estava guardando essa piada a live inteira, velho. A primeira linguagem sempre vai ser uma linguagem específica daquela situação lá. Por exemplo, o web vai ser React, um exemplo, pode ser Angular, enfim. Mas a segunda linguagem sempre vai ser Python, de qualquer desenvolvimento. Python dá para fazer tudo. Dá para fazer web, dá para fazer data science, dá para fazer... Então, a segunda linguagem para qualquer coisa sempre vai ser Python. O que é que eu estou falando com isso? É interessante, né, na minha visão, claro, é interessante hoje você saber Python. Falando de stack, é uma coisa mais prática, uma linguagem interessante para saber é Python, porque com Python tu consegue fazer muita coisa, né? Essa é a minha visão pessoal, eu não digo que isso é uma verdade. Para fazer coisas tipo web, hoje eu prefiro trabalhar com React, mas também nada que um HTML puro me salvar eu não vou fazer, sabe? Também é muito da necessidade, tipo, vale a pena configurar todo um ambiente reativo para fazer isso aqui? Se vale a pena, eu faço. Se não vale a pena, não faço. Para trabalhar com mobile, React Native. Talvez eu esteja sendo um pouco redundante na palavra React, mas serve para muita coisa. Então, basicamente são coisas que eu venho estudando hoje, que é a parte do web e do nativo, né, o mobile com native. São coisas que eu estudo. Juntamente com isso, eu trabalho muito com Python e JavaScript e Node. Tipo, com Node e Python para outras coisas, que é a parte de servidor. Então, basicamente, é nisso que é o meu escopo hoje, que eu posso dizer assim, eu sei. Coisas que eu já tenho certa experiência de trabalho, são coisas que eu gosto. Acredito que das perguntas que a gente tinha guardado, a gente terminou por enquanto. Aí, do pessoal que está assistindo aqui agora, se tiverem qualquer coisa, podem mandar, que vai ser um momento agora só para as perguntas, se ainda tiver alguma coisa. Eu posso falar uma coisa antes das perguntas? Claro. Então, é mais um convite. Eu queria convidar o pessoal para participar de algumas coisas que a gente está fazendo na estufa. Deixa eu abrir aqui. Tcharam! Coisa de divulgação. A gente vai dar alguns workshops na estufa de coisas que inicialmente era para ser fechada só para o pessoal aqui de dentro, mas a gente resolveu abrir. Que no dia 23, né, terça-feira, a gente vai ter um workshop sobre inovação, sobre os processos de inovação com a Ana, que vai ser muito bom. E dia 25 a gente vai fazer uma live sobre a competição de sistemas embarcados, que vai ser bem um convite para quem quiser participar, junto com o grupo Estufa, que a gente dá todo o suporte para quem quiser participar da competição de embarcados, que esse ano vai ser online, com plataforma livre. E lembrando que essa competição não é apenas embarcados, envolve muita coisa que é a internet das coisas. Então, vai ter embarcados, vai ter que fazer aplicativo, você vai ter que pensar em uma solução. E isso é muito bom. Foi assim que eu aprendi, basicamente,
a aprender sozinho, a fazer muitas coisas. E foi isso que me deu um portfólio legal para outras coisas, para muitas coisas que eu tive no futuro. Então, esse aqui é o nosso Instagram, estufa.sim. Segue lá que a gente vai fazer essa divulgação melhorzinha lá, tá? Era só isso. Obrigada. Mas valeu, Watson. Eu queria comentar sobre o que o Alexandre perguntou sobre estudar duas linguagens ao mesmo tempo. Assim, não vejo muito problema. Agora, dá confusão. Minha experiência, assim, teve época que eu estava lecionando, assim, que no mesmo dia eu chegava a dar aula sobre Swift, Python e Haskell. Isso dava um nó na minha cabeça. Às vezes, eu queria colocar chave em código Python, eu queria usar compreensão de lista em Swift, confundia um pouquinho. Mas, assim, nada demais, não. Tô vendo que nos comentários vocês estão falando de Python para jogos. Aí tem algumas indicações do pessoal aí falando. Não sei se algum de vocês teve alguma experiência para compartilhar e tal. Estavam falando aí da linguagem da biblioteca Pygame, que tem para Python, né? Que é você fazer um canvas. Né? Essa é uma melhor analogia. Com Pygame você consegue transformar o Python numa linguagem de canvas, né? Que você vai você vai conseguir fazer todo o controle de pixel, basicamente. Isso que seria um canvas. Né? Você abre em 500 por 500, cada pixel ali você tem controle. Você pode botar graphics, tipo, retângulo, triângulo, fazer todas essas coisas, né, que um canvas permite. Né? O Pygame, ele permite fazer isso, então muita gente faz jogo com o Pygame, fazer física, um exemplo análogo ao Pygame para JavaScript é o P5, que é o P5. É muito famoso com um carinha chamado Decoding Train do YouTube. Nossa, P5 é muito bom, dá para fazer muitos experimentos legais. É a mesma coisa, é o P5 do Python. É o Pygame. Quando vocês estavam falando no início de porque escolher alguma coisa assim, me lembrou muito agora, porque P5, basicamente, eu só fui atrás porque eu achei a documentação deles bonitinha. Então eu acreditei que seria útil para mim, legal, porque tava legal de pesquisar as coisas. Acho que são traumas de documentações mal feitas. Ou seja, crianças, documentem suas bibliotecas porque vão atrair pessoas. Mas faz muita diferença mesmo isso, que eu já precisei trabalhar com um plugin lá para coisa de vídeo, onde o que eu queria fazer era uma coisa para ser simples. Eu fui seguir a documentação, não saía de jeito nenhum, eu me sentia a pessoa mais burra do mundo. Quando eu comecei a debugar, a documentação não estava atualizada, foi muito frustrante isso. Eu debugando o negócio lá, eu encontrei que as tags que eu tinha que usar eram bem diferentes das que estavam na documentação. Não, foi Indigo Player. Eu queria convidar vocês, já que não está saindo mais tanta pergunta, não sei quem fica à vontade para isso, mas quem puder ligar a câmera para a gente tirar uma fotinha, tirar um print aqui com todo mundo. Quem não se sentir à vontade, tudo bem, mas valeu pela presença de todo mundo que ficou até aqui. E valeu mesmo, gente. Tem uma perguntinha só aqui de Mário. A gente pode responder ela e vai para a foto. Como vocês se comportam com um gestor que põe o uso de uma tecnologia na qual vocês não acham inadequada para o projeto? Acho que seria não acham adequada, né? Isso.
no caso, uma situação em que você tem que usar alguma coisa que não acha adequada para o projeto. Eu falo minha opinião e apresento meus argumentos. Mas, às vezes, nem sempre a gente ganha, porque se tiver num time onde todo mundo vai achar melhor fazer aquilo por algum motivo, eu fui o único outlier, eu tenho que aceitar às vezes. Assim, eu me vejo mais na posição desse gestor do que da pessoa sobre a qual a tecnologia foi imposta. Porque frequentemente eu digo para um aluno, o aluno, ó, usa tal coisa. E às vezes chega a resposta de que, ó, essa tecnologia aí não é melhor para isso não é uma boa ideia não era melhor usar tal coisa não. E aí, bom, depende dos argumentos, né? Assim, no meu caso, eu não sou uma empresa, eu não tenho... Eu posso me dar o luxo, muitas vezes, de escolher o que eu quero usar. Então, eu também estou disposto a ouvir o que a pessoa tem a dizer para escolher a melhor solução, né? Então, eu acho que eu tive muito pouco do outro lado. Então... Vou responder aqui. Valeu, Mário, pela participação aí. Então é isso, gente. Muito obrigada. E agora, quem puder ligar a câmera, se sentir à vontade, pra gente tirar um print aqui. Se alguém queira participar. Vou tirar um print aqui com quem ficou até o final. Calma. Tem mais alguém que vai aparecer? Quiser. Calma aí. Ok, Marcos, estamos no aguardo. Olá, amigo. Bom ver sua carinha. A Thales vai aparecer. Foi? Ele apareceu aí, meu Deus? Cadê? E aí, foi? Calma. 1, 2, 3 e... Tirei um aqui. Foi isso. Valeu, gente. Obrigadão, pessoal. Obrigadão, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas. Foi muito divertido. Eu gostei. Obrigadão. Não, foi massa. A gente que agradece, gente. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana para vocês. Vocês também. Se cuidem aí. Se cuidem, gente. Estou vendo os comentários aqui que estão colocando. Aline, me manda essa print, por favor. Vou mandar. Eu vou interromper a gravação. Eu olhei